humanidade. Fala, Senhor, és luz da humanidade. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais de lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insultas-nos também a nós. E Jesus respondeu: ai de vós também, mestre da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Sentados um pouco. Aqui Jesus, ele condena qualquer tipo de hipocrisia, né? Dentro da igreja mesmo, né? Em qualquer lugar, mas principalmente dentro da igreja. Os fariseus, antes de Jesus vir, de Jesus ter nascido de Maria, os fariseus, saduceus, mestres da lei e outros lá, né? Eles já tinham as suas religiões, né? As suas igrejas, mas eles tinham domínio daquilo ali, né? Eles criavam as suas próprias leis, colocando cargas pesadas demais sobre a comunidade, coisa que só beneficiava eles mesmos, né? Eles mesmos não tocavam naquilo nem com só dedo, como diz, né? Eles lançavam para a comunidade cumprir aquilo ali, né? Mas eles mesmos corriam frouxos, né? Essas coisas só beneficiavam eles mesmos. E eles tinham cuidado em mostrar assim aquela prática, né? De cumprir aquela lei que eles criavam, mas com interesses próprios, né? Não com a justiça que Deus quer. E Jesus sempre criticou isso, né? Eles pagavam o dízimo direitinho, eles cumpriam com as obrigações direitinho, com aquelas religiões deles, mas eles não praticavam a justiça de Deus. Então isso é hipocrisia, né? A gente se mostra ser um jeito diante da comunidade, diante dos outros, mas o nosso coração não tem o amor de Deus, não tem a justiça de Deus, que Deus quer, né? Então muitas vezes nós andamos para a igreja, nós mostramos ser de um jeito, isso serve para nós mesmos, né? Jesus está falando com nós mesmos. Aqui foi com os fariseus naquele tempo, mas esses fariseus, hoje o mundo está cheio, né? Então isso serve para nós, para nos advertir, né? Para ter um cuidado, para não só praticar por causa de cumprir a tradição, né? Mas é preciso que antes a gente pratica também as outras coisas, a justiça que Deus quer, né? Então é isso que Jesus está nos advertindo hoje. Praticar a justiça, o amor de Deus, que Deus quer. A igreja, andar para a igreja é uma coisa entre tantas que nós devemos fazer, mas não podemos esquecer também de praticar a justiça, de ter amor uns pelos outros, né? Às vezes
A gente, quando vê um mendigo pedindo esmola, a gente passa por longe, a gente podendo fazer alguma coisa, mas não fazemos nada, né? As pessoas que pedem esmola. E achamos que vindo para a igreja está resolvendo tudo. E esquecemos essas coisas de lá, da justiça que Deus quer, o amor, a vida em primeiro lugar. E as outras coisas também, né? Como andar para a igreja, mas não poderemos esquecer essa justiça, esse amor que Deus quer que nós temos, que nós praticamos uns com os outros, né? Então, essa foi a minha pequena e humilde reflexão de hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouco. A primeira leitura, que a gente não lê, mas a primeira leitura fala das obras da carne, né? As obras da carne, que é as injustiças que a gente comete no dia a dia. E também fala das obras do Espírito Santo, que é a justiça correta que Deus quer. As obras da carne, né? Que é a... Deixa eu ler um pouco aqui para vocês, né? A fornicação, a libertinagem, a devassidão, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. Então, essas são as obras da carne. E segundo o apóstolo Paulo, que ele falou à comunidade de Gálatas, quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus, né? Isso é uma alerta para a gente, não é condenando ninguém, não. Isso é quem tem amor, corrige, né? O pai que tem amor, o filho, ele corrige o filho, para não ver o filho cair no caminho errado, mais na frente, né? E se cair, ele não tem culpa, porque ele explicou. Então esse é o dever de nós, pregadores, falar isso para a igreja, né? E as obras do Espírito é o contrário, né? Quem pratica as obras do Espírito, essa é a justiça que Deus quer, as obras do Espírito Santo. E ele diz bem aqui: porém o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, lealdade, mansidão, continência. E contra essas coisas não existe lei. Então essas são as obras do Espírito, essas e muitas outras, e muito mais, né? As obras daqueles que cumprem com a palavra, com os mandamentos da lei de Deus. Então, foram minhas pequenas palavras, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Os avisos